Galera, e aí? Beleza? Vamos dar uma olhada aqui nos gráficos. Tem tempo que a gente não troca uma ideia aí, mostrando os gráficos aqui. Temos na tela aí então o Bitcoin, beleza? Só para dar um zoom aqui, a gente viu que... Vamos dar uma recapitulada, né, no que aconteceu esses últimos 4, 5 meses, para a gente ficar com a ideia mais fresh. A gente viu que o Bitcoin vinha fazendo um movimento de alta aqui, ok? Vinha respeitando os fundos, sempre fundos mais altos, ok? Isso aqui desde janeiro aqui, a gente vinha fazendo esse movimento de alta. A gente viu que mais ou menos aqui nessa época, o Bitcoin foi a primeira vez que ele perdeu um fundo que ele fazia. Isso ocasionou um movimento para baixo, ok? Depois desse movimento para baixo, ele chegou a fazer uma recuperação, deixa eu dar uma aumentada aqui só, ele chegou a fazer essa recuperação aqui, ok? Ele veio aqui em cima, mas você veja que essa barra aqui foi aquela barra que fez um porradão para baixo, quebrando essa linha de alta. Você vê que quando a gente chegou aqui em cima para tentar inativar essa barra, foi aqui que o movimento, o mercado rejeitou esse movimento de alta e fez esse grande movimento para baixo. Beleza? Nessa época, esse sinal aqui foi um sinal muito importante, ok? A gente fez até uma entrada aqui assim, uma entradinha aqui de curto prazo, e foi exatamente a perca dessa região aqui. A gente tinha até um stop aqui nesse trade de curto prazo, e foi essa perca aqui que acionou nosso stop e gerou esse grande movimento para baixo aqui, ok? Quando a gente estava caindo, tinha essa região aqui por volta dos 43, que eram fundos anteriores, eram topos anteriores. Essa região era uma região muito forte, que representava o nosso retângulo em topo aqui. Essa região foi perdida de uma vez, e isso aí desencadeou uma queda muito mais violenta ainda, que veio trazer a gente aqui para baixo para testar fundos bem antigos aqui. Ok? Fundo aqui de 20 de janeiro. Essa época aqui a gente concentrou vários fundos nessa região e foi agora no mesmo local que a gente acabou se segurando. Beleza? Depois dessa queda, o Bitcoin vem meio que andando de lado. Ok? Vem andando de lado aí. E é isso aí que nós vamos focar agora e tentar dar uma analisada mais nessa região aqui para ver o que está acontecendo. Vamos jogar isso aqui num curto prazo menor, beleza? Vamos lá. A gente tem aqui o gráfico de 4 horas, então, mostra desde quando a gente começou o movimento lá em cima, aqui a gente tomou o stop e desencadeou aquele movimento. Vê que a gente vem descendo sempre em zigue-zague, ok? Beleza. A gente fez aqui, depois que a gente perdeu a base do suporte, um movimento bem agressivo. De novo, eu estou olhando aqui num gráfico de 4 horas. Todas essas barras juntas aqui, que desencadearam essa pressão, foi um dia só de queda. Então, depois disso, a gente vem trabalhando dentro dessa barra aqui, ok? Esse é o primeiro ponto para a gente dar uma olhada. E a gente dá uma olhada também que essas linhas vermelhas que eu tracei aqui, essas duas linhas vermelhas, você vê que é um fundo aqui e o topo aqui. Então, a gente está congestionado entre essas duas linhas vermelhas. Então, essas duas linhas vermelhas são as extremidades aqui dessa congestão, ok? E a gente tem duas extremidades mais curtas, que são essas linhas azuis, ok? É aqui mesmo que o preço realmente está se concentrando. A gente já bateu aqui em cima várias vezes, ok? Ó, já várias vezes. E a gente já bateu aqui embaixo também, ó, várias vezes, ok? Então, a gente está realmente se concentrando aqui. E se te dá uma focada mais para dentro ainda, a gente vê que essa linha preta aqui é mais ou menos a metade dessa linha azul, ok? Quando o preço está para cima, ele tende a ficar por aqui. E quando ele está para baixo, ele tende a ficar por aqui, ok? Então, assim, o que a gente está vendo para um curto prazo? Primeira coisa que a gente precisa num curto prazo é a gente fazer um movimento aqui para cima, ok? E ficar para cima dessa linha preta. A gente precisa ganhar essa resistência aqui de volta. Okay? A gente precisa começar a fechar umas barras aqui em cima dessa linha, dessa região.
essa região aqui de 37.400, ok? Isso aí vai trazer uma força a mais para o mercado para a gente tentar vir testar essa linha dos 40. Essa região dos 40 aqui agora é muito, muito importante. Se a gente romper esses 40 para cima, provavelmente o mercado pode dar uma puxada violenta para cima. Beleza? Eu vou jogar num gráfico de dia aqui para a gente ver umas coisas que aconteceram no passado, ok? Então, bem no passado mesmo. A gente volta aqui para o último ciclo de alta, ok? Então, esse aqui é nosso último ciclo de alta. Aqui eu estou em junho de 2017, ok? E a gente vê aqui que no último ciclo de alta, depois do mercado fazer uma forte alta assim, que nem a gente fez agora dos 7 mil até os 60 mil, depois de a gente fazer esse movimento de alta, o mercado também teve uma pressão de alta e depois ele deu uma congestionada, ok? Depois de ele congestionar aqui por 2 meses, 1 mês e tanto, ele acabou perdendo uma região importante, ok? Que foi isso aqui, e a gente veio buscar fundos antigos também, mais ou menos o que está acontecendo agora. O que está acontecendo agora diferencia um pouco que foi um período mais longo, mas foi mais ou menos exatamente o que aconteceu aqui. E a outra diferença é que quando a gente fez essa queda e a gente veio testar fundos mais longos, o mercado rapidamente voltou para cima numa força bem grande. A gente também fez uma queda considerável aqui, tá? Olha, essa queda toda aqui, ela foi 38%. Então, isso aqui foi uma queda considerável. Essa queda que a gente fez agora, a gente fez uma queda de 50%. Foi 15, quase 14, 15% mais forte que essa. Mas essa foi uma queda considerável, ok? Logo depois da gente ter feito essa queda, o mercado fez uma recuperação muito violenta, olha. Em 4 dias a gente fez um movimento aqui de quase 60%, ok? E já trouxe a gente para cima de uma vez, ok? E daí, depois em diante, o mercado só subiu, beleza? Mas o que eu quero mostrar é o seguinte, quero mostrar que nos tempos atuais aqui agora, a gente mais ou menos fez isso, a gente fez um movimento bem longo de alta, a gente congestionou um pouco e a gente perdeu aqui uma região importante e a gente veio testar uma região de fundos mais antigos, ok? Diferentemente do que aconteceu no passado rapidamente o preço voltou para cima violentamente, ok? A gente viu lá que a gente fez 4 barras e a gente já estava aqui em cima de novo. Isso não aconteceu agora, ainda, ok? Mas a gente tem que considerar que essa é a opção mais provável de acontecer agora. Então, o que a gente está buscando aqui? Se eu voltar o gráfico do jeito que estava. O que a gente está buscando aqui? A gente está buscando, como no ciclo passado lá, o que a gente viu, a gente está buscando uma barra que seja... A gente está buscando uma barra que seja capaz de fazer alguma coisa assim. Uma barra que mostre realmente uma força do mercado que o preço vai para cima. Do mesmo jeito que quando a gente fez esse movimento aqui, ó, de queda, você veja que esse movimento ele começou a partir desta barra aqui. E olha o tamanho dessa barra com todas essas outras barras aqui. Essa barra vermelha é muito maior do que qualquer barra que você está vendo aqui, ó, nessa região. Entendeu? Então, essa barra, a gente chama ela de uma barra de impulsão. O que é uma barra de impulsão? É uma barra que realmente mostra força no início de um movimento. E aí depois ela vai despejar essa força dela para baixo, ok? E geralmente essa barra aqui é uma barra que mostra uma exaustão. É uma barra muito forte, mas ela já vem depois de um movimento de queda, ok? Então, como a gente está aqui para começar um movimento, se o mercado for fazer um movimento de alta agora, a gente precisa de uma barra de ignição, que é uma barra que mostra força no começo de um movimento. A gente está lateralizando e de repente a gente mostra força para cima, ok? Essa barra vindo com força, ela já romperia
barreiras no caminho, que é essa linha azul e mais essa linha vermelha que a gente já conversou, por que essas resistências são importantes no momento. Então, uma barra com muita força rompendo essa região, é isso aí que vai ser o sinal para mostrar que esse movimento de queda pode estar passando e a gente começando um novo movimento de alta. Beleza? Pode não ser isso que está acontecendo, ok? A gente não sabe, a gente pode ainda estar fazendo mais uma perna para baixo, ok? Então a gente pode ainda estar fazendo uma coisa mais ou menos assim, ok? Uma barra, digamos que essa barra seja vermelha, ok? Só para deixar ela direitinho aqui para a gente entender, a gente pode estar fazendo uma coisa mais ou menos assim para baixo e a gente perder esses fundos. Se uma coisa dessa acontecesse, a gente tem essa região aqui da linha azul, que é nos 20 mil, que seria provavelmente o fundo dessa toda essa perna de alta. Ok, por que seria o fundo? Porque se eu tirar o zoom e deixar assim, ó, você vê que essa região azul é o topo do último ciclo de alta, ok? Então a gente teve o último ciclo de alta e essa região era o topo, a gente conseguiu romper ela aqui nos 20 mil, ó. Então, quando a gente fez o rompimento aqui nos 20 mil, foi uma região que deixou topos no passado, então a gente tem uma memória de preço muito forte nessa região aqui. Aqui provavelmente seria o fundo desse movimento de queda. Esse movimento de queda, então, se ele vir testar os 20 mil, significa que o mundo acabou e o Bitcoin vai zerar? Não. Olha o tamanho da alta que a gente fez. A gente saiu daqui de baixo e a gente foi até aqui em cima. Se a gente voltar até aqui, é um movimento ainda saudável se você tirar a relação toda dessa perna de alta, entendeu? Então a gente poderia sim estar fazendo esse movimento de queda para testar essa região e ainda assim a gente estaria fazendo um movimento assim que a gente ainda mira muito aqui para cima ainda quando a gente voltar o movimento retomar a alta, beleza? É claro que não é isso que a gente quer que a gente aconteça, a gente quer muito mais o plano A, que é o plano que a gente já não faz essa barra vermelha aqui, beleza? E é claro, a gente já faz uma barra verde para cima e a gente já retoma esse movimento de alta, ok? Mas seria muito normal a gente ainda estar fazendo esse movimento para baixo, ok? A gente gastaria muito mais tempo para voltar para cima, mas a gente tem que entender também que se a gente retornar até os 20, compras no 20, quando a gente voltar para os 60, nós já estamos com 200% de ganho, ok? Então a gente tem que entender como esse recuo aqui sendo uma oportunidade de compra para o futuro, ok? Então é isso, o movimento está lateralizando, a gente precisa esperar essa barra que mostre essa força do mercado, essa barra que mostre rompimento de regiões que estão servindo como empecilho para a gente ir para cima, e não adianta a gente ficar querendo fazer entradinha aqui no gráfico de 1 hora e não considerar essa região toda aqui, esse movimento inteiro, de que é um movimento importante num gráfico pesado, um gráfico de dia. A gente precisa sim estar esperando no gráfico de dia a gente ver uma coisa assim, um movimento rompendo essa região toda para cima, beleza? Isso aí vai ser o estupim aí de uma potencial super alta aí no mercado, beleza? É isso aí, tá ficando grandaço o vídeo, vou fechar, esse aí é o Bitcoin, tem mais umas outras coisas para a gente conversar aí, conversar sobre outros ativos aí que estão fazendo movimentos diferentes do Bitcoin, outras criptos, e por que essas outras criptos, esses outros movimentos podem estar mostrando que o movimento do Bitcoin está prestes a dar a retomada da alta, ok? A gente vai trocar ideia isso aí em outro vídeo, valeu, é nóis!